Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma reflexão no canal Espírita Cristão. Hoje uma reflexão unindo conhecimento psicológico, psicanalítico, então uma reflexão como terapeuta. Eu gostaria que você que acompanha o nosso canal tenha votado em Lula, em Bolsonaro ou em nenhum dos dois, acompanhasse essa reflexão até o final, né? Porque ela pode ser útil para você mesmo, você mesma, para um conhecido. Particularmente eu tenho amigos muito queridos que votaram em Bolsonaro e eu não votei, né? Mas aqui o nosso canal respeita todas as pessoas, todos os conceitos do bem, não é? Então a reflexão de hoje, ela é muito séria, ela é eminentemente psicológica e pode ajudar alguém. Veja bem, o título é Quando a política nos faz adoecer. Política, entre aspas, porque a verdadeira política jamais pode nos fazer adoecer, porque ela é uma necessidade, né? A arte de administrar o bem público é fundamental em qualquer sociedade civilizada e isso é evidente. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre teorias da conspiração, sobre frustração, sobre carência, e sobre o que estamos vivendo no Brasil nesse momento. Bem, por que tanta gente acredita em teorias da conspiração? O que é uma teoria da conspiração? É uma realidade paralela, um conceito que não está fundamentado na vida real, em algo claro, objetivo. Então, é uma ideia normalmente mirabolante e que algumas pessoas acreditam piamente naquilo, como se fosse uma verdade absoluta. Por que as pessoas mergulham nessas teorias? Por que parcela da sociedade acredita em determinadas teorias? É sobre isso que vamos conversar dentro, principalmente, desse quadro da política brasileira, né? Para se ter uma ideia, nesse período aí de protestos, desses movimentos antidemocráticos, chegou-se a acreditar, vejam bem, queridos amigos, pessoas acreditaram que a Força Aérea Brasileira, a Força Aérea Norte-Americana, estava tentando mudar o clima do planeta, fazendo chover em áreas onde estavam acontecendo as aglomerações, os acampamentos bolsonaristas. Então foi divulgado, né, que a Força Aérea Norte-Americana que era responsável por aquela chuva que caiu sobre os acampamentos. Isso foi divulgado em larga escala nos grupos bolsonaristas e as pessoas acreditaram. Algo totalmente, absolutamente sem fundamentação científica nem nada. Mas por que essas pessoas acreditam nisso e falam disso com tanta facilidade? Bem, os estudos mostram que por trás dessa adesão imediata, emocional a essas teorias, reside muita frustração, né? Muita carência. São pessoas que estão tentando se apegar fortemente em algo que dê a elas uma sensação de pertencimento, de autoestima, de segurança. Então, normalmente, os estudos apontam que as pessoas que mergulham nessas teorias conspiratórias são pessoas ou frustradas, ou carentes, ou as duas coisas, e que estão em busca de algo para ter ali uma base, uma plataforma emocional, existencial. Bem, o pesquisador Júlio César Castro Rocha, ele denominou esse processo dessa crença, né? Porque se trata de uma crença, alguém fala e imediatamente todo mundo sai falando aquilo, repetindo aquilo e acreditando naquilo. Ele chamou de dissonância cognitiva coletiva. Quando um grupo perde o contato com a realidade. E nós sabemos que a saúde mental é viver a realidade. Toda vez que nós afastamos de algo mais real,
nós estamos num campo movediço dos transtornos mentais. E ele fala que há um sistema bolsonarista de informação que cria uma realidade paralela. E essas pessoas vão ouvindo somente aquilo. Por quê? Porque líderes políticos, e aí eu acredito que isso ocorra em vários setores da política no Brasil e no mundo hoje, se utilizam dessas teorias da conspiração justamente para manipular as consciências, pela repetição de muitas informações. Inclusive ontem, vendo o discurso do novo comandante do Exército Brasileiro, ele diz, me parece que é comandante Tomás Paiva, né? General Tomás Paiva. Ele dizendo, só tem uma forma de combater essas informações sem fundamento, com mais informações. Achei fantástico. Ele não falou proibir, não, com mais informações. Então, o que é preciso fazer? É preciso dialogar com essas pessoas de forma fraterna e respeitosa. Não adianta entrar na briga, gritar, porque aí não. É propor perguntas para essas pessoas que estão acreditando piamente. Alguém falou e imediatamente há aquela crença como se aquilo fosse realidade. Por exemplo, eu cansei de presenciar pelas redes sociais, pessoas chegavam em certos agrupamentos bolsonaristas e falavam assim, Alexandre de Moraes acaba de ser preso, e todo mundo vibrava, ajoelhava, dava glória a Deus, sem nenhum fundamento. Então, trata-se de uma questão de seita, né? Estamos diante de algo assim. Bem, dialogar, promover o raciocínio, respeitosamente, sem desdenhar, né? Sem debochar, fazendo refletir, fazendo perguntas, né? Isso é real? Qual a fonte? Você já ouviu outras fontes? Vamos ouvir todas as fontes, vamos comparar. Então, nesse momento, há muita gente frustrada, há muita gente presa, e há muita gente presa e frustrada. Há muita gente que não está presa, mas que estava presa, ou que ainda está presa, nessa bolha conceitual, nessa realidade paralela, porque acreditou nessas teorias conspiratórias, nessas ideias que vão surgindo. Bem, o psicólogo Before, ele diz o seguinte, as teorias da conspiração instilam nos crentes um senso de superioridade. É um importante gerador de autoestima, o que os torna resistentes às mudanças. Então, os indivíduos que acreditam nisso, eles se sentem superiores. Já há uma carência, eu disse lá, na base há uma carência, há uma frustração, não há a sensação de pertencimento, às vezes não se sente pertencente a um grupo, e quando surge um movimento assim, essas pessoas se sentem pertencentes, dão a vida por aquilo, porque encontraram ali um grupo. Então, muita carência, muita frustração. Então, trata-se de um processo, de um transtorno, né, que precisa ser refletido, conversado. Então, eu concordo plenamente com o general Paiva, é preciso mais informações, é preciso conversar, porque há camadas da sociedade suscetíveis a esse tipo de manipulação. E não só de um lado, não só de um grupo político, de vários grupos políticos. Então é preciso estar atento, informações sempre, para preservar essa possibilidade de diálogo, né? Temos que promover isso, o diálogo sempre. Então vamos refletir sobre isso. Recebemos uma informação de um grupo, vamos ouvir as outras fontes, vamos consultar, vamos pesquisar, porque normalmente quando se trabalha essa manipulação psicológica, né, de grupos, né, por exemplo, isso acontece muito no meio religioso. A nossa igreja tem a salvação, fora daqui não tem. É uma estratégia de domínio. Aqui é a verdade, isso aqui é o livro. Eu vejo Allan Kardec, né, o nosso canal, um canal espírita, quando ele propõe a elaboração de uma biblioteca espírita, ele sugeriu que tivessem livros contra o espiritismo. Você sabe disso, você é espírita?
que Kardec propôs que numa biblioteca espírita deveria ter livros espíritas, evidentemente, livros de história, de vários conhecimentos, e livros contrários ao espiritismo, para promover o que? Lucidez. Que líder faz isso? Um líder consciente, né? Então, quando alguém diz, não, ouve só isso aqui é a fonte da verdade, não ouço os demais não, porque lá é mentira. Então, estamos diante de algo, de um risco psicológico, de manipulação, de domínio, né, intelectual, ideológico, e aí reside o perigo. Vamos estudar tudo, vamos ler tudo, comparar, dialogar com muita atenção, para não, porque temos fragilidades, né, emocionais, todos temos. Pensemos nisso, compartilhe este vídeo, apoie o nosso canal, está aí na descrição do vídeo, já são mais de 5.400 inscritos. Estamos crescendo, devagar e sempre. Muita paz.